Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legal, a nossa ideia hoje então é passar o estudo número 3 do PEN, do Caderno do PEN 2020, Igreja em Grupos. O título do estudo é Eu Sou a Vida, baseado ainda em João capítulo 14, versículo 6. E esse estudo ele tem como autor o pastor Ivaldo Pinheiro, que é pastor lá em Santa Rosa, na congregação São João. Ele então é o autor desse estudo que nós queremos então passar nessa noite com vocês através do Facebook. Fica também a nossa gratidão aí, né, ao pastor Ivaldo, né, por ter preparado o estudo, né, estar à disposição aí da gente nos cadernos do PEN, né? Muito bem, nós queremos começar com uma pergunta, lembrando então que quem quiser interagir conosco, participar, comentar, né, dizer alguma coisa a respeito do estudo, fique à vontade, né, por favor interaja conosco. E nós temos uma perguntinha então para começar, né, o nosso estudo. Quer fazer a pergunta, por favor? Aí? Prestem atenção na pergunta, gente. Escrevam aí embaixo, né? Mandem no recado aí, dizem assim, ó, a minha opinião é bom, né? A pergunta é a seguinte: você tem medo de perder a vida? Vou repetir. Você tem medo de perder a vida? Pense aí, né? Responda para nós, mande nos recados aí que a gente vai dialogar um pouco mais durante o estudo sobre isso e também no final vamos ver aí as respostas que vieram, o que nós temos tudo. Muito bem, você tem medo de perder a vida? Essa é a perguntinha que nós queremos no início interagir com vocês então. Vamos deixando no ar. Legal, vamos lá então, gente. Todos nós temos apego à vida. Eu acho que cada um de nós tem esse apego à sua vida. Eu sempre digo assim, é muito bom viver. Sim. Até porque a vida, ela é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem um apego muito grande à vida, porque a vida é algo maravilhoso. A vida é uma criação de Deus. Ela é uma dádiva divina para cada um de nós. Por isso, cada um de nós tem apego a sua vida. A morte é um fato que repugna, ou seja, ninguém de nós gosta de pensar na morte, porque nós gostamos da vida. Verdade. Nós gostamos de viver. Então a morte é uma coisa que ninguém de nós tem prazer em pensar, por isso que é uma coisa que repugna, é uma coisa que de certa forma não causa interesse, porque o nosso pensamento, de certa forma, está voltado para a vida. Preferimos deixar de lado essa história de morte e vamos viver, né? Então esse é o quesito de deixar de lado, né? Não vamos pensar na morte, não, vamos viver, né? E aí vem, né, algumas perguntinhas. Será que a gente tem que pensar na morte ou não? Pastor? A morte sempre nos impressiona, porque é a destruição da vida. Vejam, a morte ela impressiona, porque justamente ela é o final da vida, ela é o final da nossa existência aqui no mundo. Por isso que ela impressiona, ela causa uma impressão em cada um de nós. Até porque, gente, de certa forma nós não fomos criados para morrer. Cada um de nós, lá na criação original de Deus, nós fomos projetados para viver. A morte veio como acidente. Então, na verdade, a morte é uma coisa que vai contra a nossa natureza, porque nós não fomos criados, projetados para morrer. Por isso que ela impressiona, porque ela é um acidente, ela vai contra a nossa natureza. Por isso, vivemos cercados de preocupações, médicos, receitas, remédios, hospitais. Tudo isso lembra o quê? Luta pela vida, né? Pensou em médico? Luta pela vida. Receita, remédio, hospital, luta
pela vida. Isso tudo é muito atual, né? Muito atual. Porque muito se fala hoje em dia em hospitais, muito se fala nas pessoas que estão de frente aí, né? Para fazer com que as pessoas tenham mais vida, né? Então, né? O que nós estamos fazendo nesse meio tempo em relação a eu quero lutar pela minha vida ou quem está lutando comigo pela minha vida, quem está dando para que a minha vida seja mais prolongada, por exemplo, né? Então os remédios estão... Aliás, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais longévolas, né? Ou seja, elas têm uma idade mais avançada, né, pastor? Por quê? Porque todo meio que tem de medicina, médicos em geral, eles proporcionam isso. Há tempos atrás, chegar a 50, 60 anos era o máximo, né? Hoje em dia, 100 anos é quase normal, vamos dizer assim, a gente escutar aí 80, 90, né, pessoas chegarem a 100 anos, né? Exato. Isso aí. Coisas que... e aí vem a mão de Deus, né, agindo por meio dos médicos, por meio da medicina, para que nós tenhamos tudo isso, né, aqui neste mundo. Legal. Eu esqueci uma coisa, gente. Nós não pedimos um retorno do som para vocês. Eu não sei como é que está o som. Ah, verdade. Eu acabei aqui esquecendo de fazer isso, né? Até porque os microfones são novos. Nós não pedimos um retorno. Espero que vocês estejam ouvindo bem a gente, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí do som, se está bom, se está baixo, se está muito alto, enfim. Nos avise. Dê um retornozinho para nós aí. Eu puxei um pouquinho aqui porque eu vi um estouro na caixa lá, eu afastei um pouquinho. De repente vai... Estamos nos adaptando ainda. Isso aí. Se alguém comentar aí, por favor, a respeito do som, também fique à vontade. Isso aí. Já temos algumas respostas chegando, Ricardo. Não sei se é a hora de falar já. Sobre aquela pergunta, você tem medo de perder a vida? Isso, né? A Janice Com está dizendo: a morte é a consequência do pecado. Tá? O Volmir Pisque, boa noite. Bem-vindo, Volmir. O medo que sinto não é da morte, e sim da incerteza de se realmente vou para o céu. Por isso sinto medo de morrer. Aquela dúvida da salvação, aquela dúvida se realmente a pessoa está pronta, está preparada para o céu. A minha fé é o suficiente? Isso. Tá? Podemos também, no decorrer, falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar bastante sobre isso, na verdade. Legal, o som está ótimo, está ótimo. Okay. Legal. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo retorno aí. Né? Bom. A Letícia Steffens: o meu TCC fala sobre o aumento da expectativa de vida. Não tenho medo, mas todos querem uma morte tranquila. Com certeza Deus cuida de tudo, mas a herança compensa tudo. Legal, né? Todos querem uma morte tranquila. Eu acho que esse é o desejo de todo mundo. A maioria das pessoas, pelo menos, pensa: eu não quero morrer de uma forma trágica ou que seja prolongada, e aí consequentemente trazendo sofrimento para si e para os outros, né? O fado pesado, a Bíblia, né, cita isso, né? Então, que não seja um fado. A maioria das pessoas querem morrer de uma forma tranquila e que não tragam problemas para outros também, né, que estão na redondeza. Nós vamos ter bastante participação. Estou gostando disso. Bom. Vai ter bastante interação aqui. Isso é muito bom. Isso é muito legal. A pergunta já está no ar, ó. Por favor, responda. Você tem medo de perder a vida? O Valdemar Koenig: não tenho medo de morrer. Concordo com o apóstolo Paulo. Anseio partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele botou 3 pontinhos aqui, mas essa é a sequência do texto, né? Muito bom. Aliás, belíssimo texto. Belíssimo texto. Paulo é um exemplo de pessoa que não estava... o medo da morte era o mínimo para ele, vamos colocar assim, né? Que não tinha medo da morte. E olha só, ele continua: mas Deus me deu uma família, e a minha intenção é caminhar junto com a família, ao menos até os filhos estarem independentes dos pais. Então aquela preocupação de pai, aquela preocupação de mãe, assim, de encaminhar os filhos. Já escutei isso de outras pessoas. Eu não tenho medo de morrer, mas aquela preocupação de que meu filho vai ficar desamparado.
Eu quero dar o suporte necessário para que eles possam caminhar, viver a vida deles de uma forma tranquila neste mundo. Exatamente. Muito bom. Legal. Seguindo, gente. Tudo gira em torno da vida. Uns lutam para conservá-la, outros para recuperá-la. E novamente assim, uma coisa muito atual. Eu ia comentar antes, a gente acompanha ali os boletins do hospital aqui da cidade todo dia. E como é bom a gente ver tantas pessoas que estão se recuperando do Covid. A gente vê os casos aumentarem, mas ao mesmo tempo aumenta também o número de pessoas curadas, ou seja, que estão recuperando a saúde. E é bom que a gente sempre lembre disso, né? Porque as notícias no mundo inteiro, elas são normalmente para o lado ruim. Exato. É uma pena isso, né? A gente sabe do problema, a gente sabe da situação, a gente sabe como se prevenir e tudo mais, né? Porém, a gente precisa pensar no lado positivo também, né? Se temos problemas, também temos, né, algumas soluções. E alguns pontos aí que são muito bem colocados são as pessoas recuperadas, né, do Covid e vários outros problemas também que nós temos, né, de saúde que vem e sobrevém nesse momento de dificuldade. Isso aí. E outros lutam para aumentá-la. Aumentar a vida. Aumentar a vida. Isso aí. Né? Aumentar a perspectiva de vida, a expectativa de vida. Foi o que a Letícia comentou antes, né? Isso, exatamente, que é o TCC dela. Isso aí. Por favor, compartilhe conosco o TCC, por favor. Seguimos lá então? Ok. O núcleo central da missão redentora de Jesus, diz o apóstolo João, foi dar vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é somente uma vida qualquer, não é uma vida rasa, mas é uma vida plena, completa, né? E aí a gente vai muito mais do que uma vida terrena. Com certeza. Muito mais que isso. Aham. Depois vamos comentar um pouquinho mais sobre Vamos isso. chegar lá. João 10:10 fala isso, tá, gente? Quem quiser anotar aí. Essa abundância não consiste no número de dias que passamos neste mundo, nem mesmo nas regalias que possamos ter. Isso. Eu anotei aqui uma perguntinha, Ricardo, que eu também queria fazer para o pessoal. Fica à vontade. Quantos anos tu gostaria de viver? Quantos anos tu gostaria de... Eu escuto das pessoas, eu gostaria de viver 100 anos. Eu gostaria de viver 90 anos. 80. Se chegar aos 50, tô feliz. Quantos anos tu, que está conosco aí, gostaria de viver? Tu tens uma meta, né? Tu tens um sonho, quero chegar em tanto. Quem quiser, compartilhe com a gente aí. Pelo menos no ano X, né? Para ver isso. Comente. Aí no final eu falo a minha opinião. Seu Reni Hoffman, Ricardo, podemos ter certeza da vida eterna, pois Jesus afirma em João 6,47: quem crê em mim tem a vida eterna. Iríamos comentar depois esse texto. Ele ia entrar depois, justamente porque o seu Reni fez um comentário semana passada. Durante a transmissão eu não entendi. Depois eu entendi a colocação dele, eu entendi de uma outra forma. Ele chamou atenção para a questão do presente. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ah, sim. Ou seja, pela fé em Jesus, essa vida já é nossa. Ela já nos... Eu não entendi. Eu parti para a questão assim, nós temos que aproveitar o agora, o hoje para crer. Né? E depois lendo, a intenção dele foi outra. Apontar para a questão da fé, que é agora, é presente, que nos dá já a garantia da vida eterna. É aquilo que Lutero diz, o já e ainda não. Estamos com o pé aqui, mas o outro já lá. Né? Essa é a certeza da salvação que a fé nos traz, a fé em Cristo Jesus. Legal, falei que vai ter participação bastante hoje. Aqui também tem, hein? Legal, gente, estou muito feliz. A Miriam Pop Pereira. Não tenho medo da morte, pois tenho certeza que vou ao céu com Deus. Opa! Pois a minha fé é muito grande. Só queria sofrer, deve ser só não queria sofrer e fazer os meus familiares sofrerem. Acho que faltou um não aqui. Não no meio. Eu acho que essa é a ideia dela. Só não queria sofrer e fazer os meus familiares sofrerem.
Talvez essa é a vontade da maioria das pessoas, né? Isso, Até porque isso. muitas vezes nós já tivemos esse fator de precisar cuidar de alguém, e a gente sabe que isso não é fácil. Né? É um trabalho árduo, né, para as pessoas. Então, né, nós mesmos a gente deve pensar assim: tomara que eu não seja um fado para as pessoas. Sim, Essa colocação que a verdade. Miriam colocou. Correto. Muito bom. Adiante? Vamos lá, só tem uma resposta aqui também. Opa, Né? Vamos lá, peraí, deixa eu voltar aqui. A Samara Giesel diz assim: o medo é sim saber como vamos morrer, porque quando vamos morrer, não tenho medo, ele sabe o que faz. Se ele levar a pessoa, no caso ela, é porque devemos ir com ele, e o que fica, ele cuidará. Ou seja, o que ficar aqui no mundo está na mão de Deus, e o ir também. e acho que ela pensa na questão familiar Sim, até, né? sim. A família não vai ficar desamparada, porque Deus vai continuar ao lado dela. Vomir Pisch, que também está aqui na outra transmissão, Opa. ele diz assim: o suficiente para ser salvo é fazer boas obras para salvar pelo menos uma alma para Deus. Né? Aqui ele coloca no posterior à fé, né? Certo. A consequência do crer, que é fazer as boas obras. Fazer as boas obras, e aí você tem muitas pessoas que veem isso, o seu testemunho, e consequentemente também poderão ser salvos, né? Por causa desse testemunho. Legal. Nelson Coefender: com saúde até quando Deus permitir. Muito Bem bom. direta. Muito bom. Vamos continuando então, pastor? Vamos adiante. Vamos lá, vamos dar que parei aqui. Podemos achar que vida em abundância é uma vida de prosperidade, vida de sucesso. E aí vem aqui a teologia da prosperidade que nós falamos no último estudo também, né? Exato. Que muito se está por aí. Ou até a teologia da glória também fala sobre isso. A gente ouve muito assim: eu tome posse da bênção. Tome posse da bênção. A pergunta é: que bênção? Que bênção? Qual é a principal bênção que Deus tem para nós? Que Ele já deu para nós. Que Ele já deu. Não precisa ninguém jogar isso na tua. Ou você precisa pagar para ter isso. Tome posse da bênção. Carro novo? Uma casa nova? Que posse, né? Que bênção. Que bênção. Né? Fica a perguntinha no ar. Continuando. Vemos por intermédio do apóstolo, né, João aqui, que a vida em abundância de Jesus é completamente diferente desse pensamento. Ou seja, a vida que Jesus mostra aqui é diferente desse pensamento de posses, de coisas terrenas, de estar sempre visivelmente aplaudido, ter sucessos. Não que isso não possa ocorrer na vida do cristão, né? O cristão pode ser rico, o cristão pode ser famoso? Pode. Pode, claro. Pode. Pode ser uma bênção, né? Isso é uma bênção. Agora, não é por causa disso que ele vai ser salvo. Aí tem o porém. Eu preciso ser famoso para receber. Eu preciso estar na igreja tal para ser. Eu preciso, né, ter um carro para ser. Não. Até porque a igreja não salva. Ainda bem, pastor. Ainda bem. Ainda bem. O que salva é Jesus. O que salva é a fé no Salvador. A igreja é um instrumento para conduzir as pessoas no caminho da fé. Mas a igreja em si não salva. Eu digo ainda bem porque tem, infelizmente, muitas igrejas por aí que dizem, né, venha e será salvo. Ou seja, se ele for para outra congregação, não vai ser salvo. Na minha. Tem que ser naquela. Isso. Aí tem problema. Exato. Muito bem, temos mais participação, Ricardo? Vamos Para não ver. ficar para trás aqui, a Rita Rui, lá de Caxias do Sul, também está conosco. Opa. Boa noite. Ela quer viver 92. 92 anos. Legal, né? 92. A Samara Giesel diz assim, 68 no máximo. 68 no máximo. A Letícia Stephens: eu quero viver até onde Deus me permitir ser útil. Não quero dar trabalho para ninguém. Naquela preocupação de não fazer alguém sofrer, como a Miriam Pereira colocou também. Colocou antes. Muito bom. O Antônio Pedroso: opa, apertei uma coisa errada aqui. O medo da morte está em deixar nessa terra quem amamos e desamparados, e medo de não estar pronto de acordo com a visão ou vontade de Deus, né? Então,
deixar para trás aqui na terra, né, quem amamos e desamparados. Tá? E o medo de não estar pronto de acordo com a vontade de Deus. Por isso que temos que estar prontos todos os dias, né? Jesus diz, né? A Bíblia diz que Jesus vai vir, a segunda vinda dele vai ser num piscar de olhos. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos ou daqui 10 mil anos. E o que nos deixa prontos? O que nos deixa preparados? A fé. A certeza da salvação. Confiança, exato. Certeza Isso. em Cristo Jesus. É legal de a gente pensar na fé, porque muito se fala hoje em dia, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Fé no quê? Você precisa confiar em muitas coisas. A gente confia em pessoas, né? Sim, para sim. muitas coisas. É necessário. Né? É necessário. A gente confia até mesmo em nós, para que a gente possa dar alguns passos na vida. Isso é normal. Agora, a fé sincera para a salvação, ela é única. Ela precisa ser em Jesus. Vamos lá, Ricardo, tem bastante aqui, ó. Bora lá. A Rosalina Vescovi, eu quero viver até quando Deus quiser. Bem colocado. O Valdemar Koenig, pretendo viver até me sentir que eu tenha atingido os meus objetivos e realizado os planos que Deus tem em minha vida. Deus conduz. A Eliane Krieger está conosco também, lá de Santa Rosa, bem-vinda. Bênção nesse momento é ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Está agradecendo o momento e a oportunidade. Né? O Geraldo Friski, não tenho medo da morte, porque ela é uma simples passagem para algo muito bom, a estada junto ao nosso Pai do céu. Desejo viver até o momento de ter a certeza da salvação das minhas filhas e esposa. Depois, tudo é graça. Desejo muito estar louvando o nosso Deus. Veja a preocupação que ele trouxe aqui. A salvação das filhas e da esposa. Não somente dele. Certo. E não só preocupação material. Como é que eu vou deixar meus filhos materialmente? Né? Eu quero deixar meus filhos no caminho da salvação. Isso é bacana quando a gente pensa, né? Quando a gente coloca na consciência isso, até porque Martinho Lutero, ele fez questão, né, de, por exemplo, deixar para nós o catecismo menor, que é usado na instrução hoje em dia na igreja, né? Mas também para os pais isso, né? E Martinho Lutero ele foi muito direto, que ele disse, isso aqui os pais devem ensinar em casa. Correto. Né? Então é uma forma de testemunho em casa, né? O catecismo menor que a gente usa aí no ensinamento na igreja. Mas não somente, né, o catecismo, a Bíblia, trazer aos cultos, claro que nesse momento a gente não está tendo cultos presenciais, mas trazer aos cultos, né? E também ensinar em casa 5 minutos com Jesus. A gente tem tantas formas de a gente poder instruir, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Basta colocar em prática. Exatamente. Vamos às perguntas? Vamos lá. Tu faz a primeira para mim? Então? Pode ser. Nós não combinamos. Vamos lá. Há muita preocupação com a vida. Qual é o sentido desta preocupação com a vida? Pois é, depende que vida. E aí vem a pergunta aí inicial tá de novo. o ponto, né? Que vida que se fala, que vida que estamos falando, né? Então assim, preocupação, esse apego à vida, medo de perder coisas, medo de deixar para trás pessoas que amamos, como alguns já revelaram aqui. Sim. Eu acho que isso é um grande apego que as pessoas têm à vida, justamente porque vão deixar coisas para trás e vão deixar pessoas que elas amam para trás. Ok? Sim, senhor. Qual é o objetivo desta vida a qual estamos tão apegados? Objetivo da vida. Quando a gente coloca alguns objetivos da vida, esses objetivos devem ser apenas terrenos ou futuros, que eu digo, para além, né? Quando a gente vai além dessa vida. Mas quando a gente se apega às coisas deste mundo, e aí aqui eu digo bem diretamente a coisas materiais, às vezes a gente esquece, muitas vezes, pastor, do principal, né? E aí a gente vai dissolver muito aqui no texto sobre isso, mas cuidado para não se apegar tanto a coisas e objetos. Isso pode ser uma perdição. Não que a gente não possa, que nem eu falei antes, não possa ter um carro, não possa ter uma casa, não pode estar de bem, sucesso, não, esse não é o problema. São bênçãos. O problema é quando a gente coloca isso acima do primeiro mandamento.
A gente coloca acima de Deus, acima de tudo, né? E a gente esquece que Deus deve estar acima de tudo isso. Ok. Faz para mim a outra? Sim, senhor. É só com essa vida que devemos nos preocupar? Aqui está o ponto. Com certeza não. O problema é que a maioria das pessoas só está preocupada com essa vida, com o aqui e o agora. Só se preocupam com essa existência. E acabam então deixando de lado a preocupação com a outra vida. Que vida? A vida eterna. A vida que Deus tem a oferecer para nós depois daqui, através de Jesus. Por isso Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos dar esta vida perfeita. Porque aqui no mundo não há vida perfeita, porque aqui nós temos o pecado, né? Mas o problema é que, na maioria das vezes, as pessoas estão muito voltadas para o aqui, para o agora, a vida aqui no mundo. E acaba então esquecendo um pouquinho a vida posterior, a vida eterna. Então assim, se a gente se preocupa tanto em perder as pessoas que nós amamos, ou deixar para trás quem nós amamos, o que nós estamos fazendo para que elas estejam eternamente conosco? Né? O que eu estou fazendo para que as pessoas que eu amo estejam eternamente comigo lá no céu? Eu acho que essa é uma perguntinha muito importante para a gente se fazer. Não se preocupar, claro que também faz parte, mas não se preocupar só com as coisas daqui, né? Alguém falou aí, né, deixar as filhas e a esposa no caminho da salvação. Eu acho que essa tem que ser uma grande preocupação de todos nós. Aqueles que nós amamos, o que eu estou fazendo para que eles estejam no caminho da vida eterna? Isso é um fruto da fé, né? Isso é um fruto da fé. Não só no nosso trabalho também, não só na escola também, mas também em casa, né? Fazendo com que ali as pessoas olhem para ti e digam assim: ele crê em Jesus. Uhum. Será que eu também não posso crer nesse Jesus? Será que eu também não devo crer nesse Jesus? Essa é uma perguntinha que a gente deveria instigar nas pessoas muito. Exato. Né? Para que as pessoas fizessem essa pergunta para si e talvez para nós. E aí, com o nosso testemunho, a fé pode aflorar, né? E a gente pode ganhar uma oportunidade tanto, né, de levar mais pessoas para Deus, também dentro da nossa família. Porque às vezes dentro da nossa família a gente tem pessoas que vêm aos cultos, ou às vezes não, né? Ou então, são pessoas que a gente sabe que está indo em alguma igreja, mas a gente não sabe se Jesus está morando mesmo no coração, se elas têm a fé verdadeira. E aí é a oportunidade que a gente tem, né? Eu tenho um amigo, eu tenho um colega que eu gosto muito dessa pessoa. O que eu já fiz para que ela esteja no caminho da salvação? Para que ela possa estar comigo lá na vida eterna? Eu já ajudei muito essa pessoa. Em que sentido? Em que sentido? Somente aqui? Material, financeiro, sentimental, amoroso, psicológico. Não que isso não seja bom. Não, claro. Isso é muito bom. Faz parte mas não só do dia a dia. Isso. Mas não só isso. Não só isso. O pacote tem que ser completo com a palavra de Deus. Exato. A Miriam Pereira, ela colocou aqui que ela quer viver até os 80 anos, se for da vontade de Deus. De novo, condicionado a isso, né? O Jair Souza Júnior, bem-vindo. Muito boa noite. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Congregação Emanuel de Canoas. Opa! Citou aqui o hino 389 do Inário. Do Inário, isso aí. Aliás, lindo hino. Belo hino. Belíssimo. Fala tudo sobre isso, né? Que nós estamos aqui, mas daqui não somos. Estamos só de passagem, né? Somos mordomos, né? Ganhamos tudo de Deus, né? Tudo que nós temos aqui nós ganhamos de Deus e vamos devolver. Isso. Né? E depois vamos lá para morar. Estamos aqui, mas não somos daqui, né? Ninguém vai ficar aqui para sempre. Isso é bom a gente lembrar. Eu lembro de uma vez num estudo bíblico, no ano passado, Clayton Sanger, né, saudoso,
Ele disse assim, a gente... Saudoso? Saudoso, né? Amigo. Né? Ah, tá. Você fala saudoso para quem já foi. Não, ele não foi, ele está conosco. Ok, só para ficar claro. E ele disse assim num estudo bíblico que a gente pensa muito só no viver e não pensa que um dia a gente vai. A gente não está, eu não digo nem preparado, não lembro qual foi o termo que ele usou, mas tipo assim, a gente esquece que um dia a gente pode vir a morrer, parece que a gente é eterno. Talvez ele possa comentar aqui para relembrar o que ele disse. Por favor, porque, e aquilo me bateu bastante, assim, me marcou, porque ele falou assim de uma forma como se o Ricardo vai ficar aqui eternamente, ou seja, eu vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa aqui, mas eu não vou morrer. Pera aí, eu vou morrer. Sim. Né? Isso é uma consequência, a gente sabe que é do pecado, né? Mas a gente vai todos. Eu costumo brincar assim, desculpa informar vocês, nós vamos morrer. Sério? Eu falo brincando isso, tá. mas é verdade. Um dia vamos. Nós vamos, né? Um dia vamos. E nós não sabemos o dia nem a hora, né? Por isso, fiquemos preparados. Ok, adelante, né? Vamos lá. Jesus diz no Evangelho de João 14,6, que é o texto que fundamenta o estudo aqui, assim como o 2 e 1 também. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Assim como Ele é o caminho, assim como Ele é a verdade, Ele também é a vida. E aí vem a pergunta, Ricardo, de qual vida Jesus está falando nesse versículo? Posso continuar a leitura aqui que vai responder? Por favor, a resposta vai aparecer muito bem lá. colocada, muito legal aqui, ó. O texto diz assim, não é desta vida terrena que Jesus fala, não é esta vida cheia de tristeza, sofrimento e angústia que Jesus se refere. Jesus fala e promete aquela vida que vai além dessa. É a vida que vai muito além. É a vida na eternidade, no céu. Essa deveria ser a nossa principal preocupação. Não que o restante não seja importante, já falamos isso. Mas essa aqui, essa vida deveria ser de fato a nossa principal preocupação. A vida que vem depois, a vida que vai além desta aqui. Eu quero só fazer um comentário em relação ao texto bíblico que a gente está usando. Né? Martinho Lutero, quando que ele faz um breve estudo sobre esse texto de João 14,6, ele vai separando, porém, todavia, ele não consegue separar o caminho, a verdade e a vida. Quando ele vai fazendo, né, o transcorrer do estudo de Martinho Lutero, ele começa falando sobre o caminho. Quando ele vê, ele está falando da verdade. Quando ele vê, ele está falando da vida. Ele tenta, mas não consegue separar. E isso vem à tona aquilo que a gente sabe, que não tem como separar um caminho que tem a verdade e o foco final a vida. E isso tudo está ligado a Cristo, a Jesus. Né? Então não tem como eu caminhar sem ter a verdade comigo. E essa verdade é o caminho que me leva até a salvação. Eu achei muito bacana, né? Porque Lutero ele tentou, se eu não me engano, são 7 ou 8 páginas que ele tentou separar, mas não conseguiu. Está tudo junto, interligado. Né? Tudo interligado. E aí o final do versículo diz tudo, né? É através de mim que você vai chegar até o Pai. Ou seja, ande nesse caminho, creia nessa verdade que você vai ter vida, vai ter a salvação. Legal. A Letícia Stevens, orar pela fé. Bom. Ou seja, aquela preocupação pela fé, né? Que as pessoas creiam, que elas andem no caminho da fé salvadora. Orar pela nossa fé e pela fé das pessoas dos também. Outros, exato. Bom. O Nelson Ribeiro, gostaria de viver até os 70 anos. Não tenho medo de morrer, pois não sabemos a hora que vamos morrer, já que a vida e a morte andam juntas. Só devemos esperar chegar a nossa hora, sendo que a morte vem com doença e às vezes com a imprudência do ser humano. Verdade. Né? Então são várias as causas da morte. Né? Uma doença, ou como ele diz aqui, até a imprudência de alguém, né? Que por um acidente então acaba causando a morte de alguém. Né? Irani Schwalman, Caxias do Sul, ela diz assim, né? Eu só me preocupo com o meu filho. Se eu morrer,
ele ainda precisa muito de mim. É uma mãe falando, né? É uma mãe. É uma coração mãe de mãe falando alto. Coração de mãe falando alto, né? Porque, né, a gente sempre coloca que Deus ama nós, e uma forma de comparação que a gente pode talvez chegar a tal ponto do amor de Deus para conosco é de uma mãe para com o filho, né? Que a mãe se preocupa tanto com o filho, né? E eu tenho certeza que a Irani não está só preocupada com parte financeira, né? Mas também com a parte espiritual do filho. Isso aí. O Valdemar Koenig: hoje os pais e os filhos se preocupam em estudar para se preparar para viver bem os dias nessa vida. São uns 18 anos, 4 horas por dia estudando. Paralelamente, quanto tempo esses jovens tiram para se preparar para a vida eterna? Né? São 4 horas por dia para estudar para a vida aqui. E para a vida lá, quanto tempo? Legal. Fora o trabalho também, né? Porque muitos trabalham, estudam e... né? Aqueles estudantes da Boate Kiss estavam preparados para essa vida. E os 242 que partiram estavam preparados para partir? Pergunta que só saberemos quando chegarmos lá, né? Diria, né, um professor meu, ele dizia assim: anota no teu caderninho, a hora que chegar lá em cima a gente pergunta para Deus. Mas foi muito comovente aquilo da Boate Kiss, foi muito dúvida. Forte, né? Para todos, né? E havia luteranos junto lá. Sim. O seu Reni Hoffman, Ricardo, ele cita 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, para o aqui e o agora, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A fé me serve para quê? Só para cá? Só para esse mundo? Só para essa vida? De nada vale. Toma posse da bênção. Que bênção. Somos as pessoas mais infelizes, né? Porque o principal não está aqui. O principal está que vem depois na eternidade. Muito bem colocado. Ainda o Nédio Schwab, eu falei que hoje a gente ia longe aqui. Mas também, olha as perguntas que a gente jogou para a galera. É muito bom, mas é bom isso. Desculpe, povo, obrigado. Nós vamos dormir tarde hoje, mas olha, maravilha. Continuem. Bênção de Deus. Nos ajudem a fazer o estudo. O Nédio Schwab: acontecem coisas na vida que às vezes dá desânimo, mas penso que Deus tem uma missão a cada pessoa. Viver na vontade de Deus, Ele vai saber a hora. Mas penso em viver 107 anos. Da vontade de Deus. Eu acho legal esses números quebrados. 107. Não é 100, não é 105, não é 110, é 107. Foi que nem a Rita, antes 92. Legal. 107, 2 meses e 5 dias. Cada um com os seus sonhos, com as suas expectativas. Faz parte. Isso aí. Sou eu ou és tu? Não sei, mas vamos lá para a reflexão, debate, pastor. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? No mínimo triste. Sem sentido. E o resto aparece agora aqui na resposta. Na própria continuação do estudo. Então vai lá. É triste, gente, né? Uma pessoa que vive sem a fé em Jesus, ela está vivendo por viver. Ela não aprendeu ainda o sentido da existência humana. Até pode ter uma alegria. Claro. Até pode, mas é uma alegria momentânea. É uma alegria que o mundo só propõe e recebe. Né? Mas a alegria que nós cristãos temos, da certeza do que virá, é muito maior, gente. Tornam as alegrias daqui muito melhores. Muito maiores. Sim. A gente aproveita cada momento feliz aqui bem mais, tendo essa felicidade eterna como foco. Como foi falado antes, Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então vivemos com esse Cristo. Exatamente. Quer responder a pergunta como o resto? Vou lá. A vida aqui nesse mundo, sem Cristo, sem Jesus, é vazia, sem objetivo e sem esperança. Se eu não tenho Jesus, se eu não tenho a fé, que esperança que eu tenho? A esperança que eu vou morrer e acabou, não tem mais nada. E depois? Veja, sem esperança, sem esperança nenhuma.
né? E a esperança está aqui, ó. Isso, está revelado ali. Isso é assim porque a natureza corrompida do ser humano, pecado, afastou-se da bondade amorosa de Deus e encheu-se de egoísmo e de orgulho. Egoísmo, só pensar em si ou só pensar no aqui. Não consegue pensar nos outros e também na vida além. Mas Jesus veio ao mundo para reconciliar todos nós com Deus. Veja, minha gente, todos nós, não é só eu, não é só o Ricardo, não é só tu, todas as pessoas. Essa obra é para todos, é para toda a humanidade. Cristo para todos. É o nosso lema maior. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por mim e por você, por ti também que nos acompanha nessa noite. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos perdão, paz e vida eterna. 3 maravilhosas bênçãos, minha gente. Perdão, né? Nós precisamos porque nós somos pecadores. Paz, a paz que tanto se fala, a paz que tanto se procura, tanto se busca e as pessoas não encontram porque elas não estão buscando onde há a paz, em Jesus, em Cristo que nos dá a paz e vida eterna. Tudo isso através de Jesus. Tudo nós encontramos no caminho, na verdade, na vida. Com a sua ressurreição, Jesus nos dá a certeza de que há uma vida eterna para todo o que crê. Vejam, a Páscoa foi algumas semanas atrás. A ressurreição de Jesus, ela dá a certeza de que há uma vida eterna para todo aquele que crê. Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão, né? Assim como ele venceu a morte, nós também vencemos pela fé. E nós vamos estar lá em cima com ele. Assim como ele também subiu aos céus, né, pastor? Vamos lembrar daqui 2 dias. Quinta-feira. Quinta-feira. Um dia muito importante, quinta-feira. Ascensão. Dia 21 de maio, Ascensão. Né? Vamos comemorar aí. Eu sempre digo que tem 3 pilares, ao meu ver. Quantos dias após a Páscoa é a Ascensão? 40. 40 dias. 40 dias aí, após a Páscoa. Isso. Passei na provinha oral. Eu sabia que tu sabia. Ah, tá. Isso eu te perguntei. Eu vejo 3 pilares, né, na vida de Jesus Cristo, digo vida, né, na totalidade de Jesus vir ao mundo e subir aos céus como principais. E a terceira talvez a gente esquece muito, né, que é o nascimento de Jesus, Natal, legal, muito bom. A morte e ressurreição, que é o segundo, né, faz parte, né, importantérrimo, né. E o terceiro que a gente muitas vezes esquece, que é a ascensão, quando Jesus sobe aos céus. E ele sobe e diz assim: ó, eu vou voltar, gente. Se prepare, eu vou voltar. Aguarde. Não digo o dia e a hora, porque só o meu pai sabe, mas eu vou voltar. Esses 3 pontos a gente não deve esquecer. A Neely Klein respondeu aqui: vazia. Né? A vida sem Cristo, né? Ou a vida de quem não crê em Cristo, ela é vazia. Ela é vazia. Né? A Janice Com: eu tenho essa certeza que estarei junto dele. Maravilha. Muito Continua bom. com essa certeza. Tenha certeza plena de que tu estarás lá pela fé em Cristo, pela fé em Jesus. A Rochelle Massens está conosco também lá de Caxias do Sul, bem-vinda. As pessoas buscam paz em todos os cantos, quando ela está em algo tão simples e próximo de nós, o amor de Jesus. Que bem colocado. Próximo, né? Está próximo da gente. Que coisa linda esse amor de Jesus, né, Tchê? Mas é maravilhoso. A gente pensa assim, poxa, né? Ele foi lá. Vocês talvez estão vendo aqui tem uma cruz atrás de nós, né? Ela aparece metade, aparece Ricardo. Um pouquinho, né? Mas aqui atrás tem uma cruz. Só que Jesus não está mais ali. Né? Jesus não está mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. Esse é o amor. Ele derramou o sangue por nós, em nosso lugar na cruz, né? Que era a pior das piores mortes que existiam lá na época. E tudo isso ele fez por amor a você, a mim, a todos nós. Ricardo, te agarra aí. Será que neste mundo você pode ter uma vida com novo sentido e novos objetivos? Neste mundo, eu acho que não tem problema nenhum a gente ter objetivos, a gente ter sentidos diferentes, porém,
cuidado para que isso não desvie do principal. É aí que mora o perigo, né? A gente deve pensar muito nisso. Eu tenho o objetivo de me formar em tal coisa e fazer isso e aquilo na minha vida. De ter um carro, beleza, ok, são objetivos, são vontades que a gente tem, né? Agora, que isso não me desvie da fé, porque aí nós temos um problema grande. Por isso, que novos objetivos você poderá ter que lhe trarão resultados duradouros, felizes e eternos? Seguir com a fé na palavra de Deus. E aí eu coloquei aqui, escolhas. Uma palavrinha que a gente tem todo dia na nossa vida. A gente escolhe, por exemplo, se a gente vai tomar café ou se a gente vai tomar um chá. A vida é feita de escolhas. Sim, todo dia. A gente escolhe o dia. Todo dia. A gente vai no mercado. O pastor foi no mercado antes, né? Fui, antes de vir para o estudo. Antes de vir para o estudo, vou escolher isso, escolher aquilo. Escolhemos antes qual celular a gente ia usar aqui para transmitir isso aqui. A gente escolhe toda hora. Me atrasei por isso, fui no mercado. Então a gente tem escolhas todos os dias. E essas escolhas, elas podem nos levar para o bom ou para o ruim. Escolher uma carne boa, uma carne ruim para o churrasco, por exemplo, né? Mas assim, cuidado com as escolhas, porque elas podem te tirar do caminho e te levar, né? Como a Bíblia mesmo diz, para a porta grande, né? A porta estreita que vai te levar para o céu. A escolha tem que ser certa. Muito bem. Vamos lá? Adiante. A vida que Cristo oferece pode ter tantos ou mais temporais quanto sem Ele. Problemas temporais. Problemas temporais quanto sem Ele, né? Mas quando temos Cristo, a vida com nosso Salvador, sabemos que temos paz com Deus e segurança e nada nos faltará. Pastor, eu tenho Cristo no coração, eu não vou... Como não? Não. Tu irás sofrer. Creia em mim e tu não terás problemas. Não está aqui. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Aliás, a Bíblia diz: na vida vocês vão sofrer. Veja, Deus não promete. Deus não engana. No mundo vocês vão sofrer. Mas eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Isso Jesus fala, né, tio? Isso. E ele coloca para nós isso, gente, o mundo, ele não é fácil, ele não é tranquilo, ele tem problemas, tem momentos de Covid, tem momentos estamos vivenciando, de pandemia, tem momentos de câncer, tem momentos de luto, tem tudo isso. Desgraças. Porém, eu estou com vocês. Estou com vocês. Ele está nos carregando muitas vezes nesse caminho. É esse Jesus Cristo que fala para nós. Está conosco e está também com aqueles que nós amamos. Isso aí. Eles estão também amparados por esse querido e bondoso Deus e Salvador. E como antes a Letícia colocou, oremos por eles. Vamos orar por eles. Oremos. Temos que orar pela fé deles e também pelas pessoas em si. A Dirsane Schumann, lá de Ceará, também está conosco, bem-vinda. Caminhando alegres, vamos para o céu. Esse é o grande conforto e não precisamos ter medo da morte. Citou mais um hino, mais um hino. O 538 do Inário. O pastor tá bom os números aí. Continua o hino dizendo, entoando hinos de louvor a Deus. É tão bom que é o hino que foi comentado, né? Depois, aqui nós entoamos hinos. Pastor, eu fico tão feliz em saber que lá no céu a gente vai cantar afinado. Perfeitamente. É tão bom isso para mim. Tu não imagina quanto. Felizes são os afônicos, porque lá no céu o louvor será perfeito. Obrigado, Senhor. Legal, gente. Vamos adiante, então? Temos aqui também pessoas aqui conosco. Carla Mariane Quanto, boa noite. Também a Rosineia Duberstein, desculpa, eu não sei falar o seu sobrenome, perdão, tá? Também estão conosco aí, boa noite, obrigado também pela participação. Eu sou a vida. Jesus fala da vida nova nessa terra. Vida nova nessa terra. Que vida nova? A vida que Ele dá. A vida através da fé em Jesus. E da eterna, que consiste na comunhão com o Pai,
através desse Jesus, que é oferecida a todo ser humano gratuitamente, por graça, por misericórdia, em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo santificador. Jesus nos oferece principalmente uma vida de plena comunhão com o Pai na eternidade, ou seja, é o principal objetivo, começar aqui essa vida de comunhão, mas plenamente, perfeitamente na eternidade. Só por essa certeza devemos priorizar a vida que Cristo veio nos trazer. Que vida? A vida eterna, a vida abundante, maravilhosa, perfeita, com Ele no reino do céu. Eu fiz questão de exatamente certeza. Isso. Certeza. Isso. É de graça, né? É totalmente de graça, o pastor comentou, né? Totalmente de graça para nós. A gente não precisa mover os mundos para, né, obter a salvação, basta crer, né? É de graça. E essa certeza a gente é muito bom isso. É muito bom. Vamos adiante ali. Tem... Morrer Isso. é um verbo que a maioria das pessoas gostaria que não existisse. Deletar do vocabulário. Vamos tirar esse negócio de morte. Vamos tirar isso. Para quê? Aham. Vamos ficar aqui eternamente. E é interessante, este verbo não existia. Ele começou a existir a partir do pecado. Não havia. Aliás, esse verbo não era para existir. Ele veio como consequência da desobediência do ser humano. É a consequência do pecado. O salário do pecado. E aí veio esse verbo. Aí vem o verbo, do morrer. E com razão, né, o verbo poderia existir, né, e aí vem a pergunta, lembra disso? A morte separa as pessoas dos seus entes queridos. Muito foi comentado aqui, muitas pessoas falaram, né, sobre, né, uma das coisas que mais talvez preocupa, aflige, é o quesito de morrer e as outras pessoas, né, como elas ficar sem mim, né? Será que eu vou deixar o suficiente para elas? Aí, né, a gente amplia para a fé e todas as coisas, né, materiais, mas a gente tem que sempre frisar que a morte é o oposto da vida, né, como foi colocado aqui. E ela separa, a morte vai separar, né, vai tirar pessoas que a gente ama muitas vezes de perto de nós. Mas, infelizmente, ela faz parte do nosso dia a dia, né, pastor? Aquela preocupação de pai e mãe, ela é sem dúvida muito válida. É o coração de pai, falta o coração de mãe que fala realmente compreensível, né? Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus não. Então podemos também, gente, ter certeza que quando a gente partir, os nossos não ficarão desamparados. Deus estará com eles. Deus não abandona, Deus não desampara os que são seus. E Deus vai providenciar meios para que os nossos possam continuar. A vida deles continue mesmo sem a nossa presença aqui no mundo. E assim já foi há muito tempo e assim será, né, pastor? Porque Deus está aí no tempo junto conosco na história. Continuando? Vamos lá? Tem uma perguntinha aqui, pastor, diz assim: o medo da morte pode ser vencido? Com certeza. Pera, eu não acabei a pergunta? Sim, mas eu só queria responder essa parte antes. O medo da morte pode ser vencido, mas como que ele pode ser vencido? Resposta: quando nós não nos apegamos tanto às coisas daqui. Quando a gente não se apega tanto ao que é daqui, a gente consegue vencer esse medo, esse pavor da morte, né? Claro que todos nós temos receio da morte. Por quê? Porque nós não sabemos como a gente vai morrer. Isso aqui apareceu em algumas preocupações aí, né? A questão de como vai ser, eu vou sofrer, o que eu vou enfrentar até chegar lá. Eu acho que essa é uma me fugiu a palavra agora, uma aflição que nós temos, né? Como vai ser a minha morte, o que eu vou enfrentar até chegar lá. Aqui junto,
né? Com essa perguntinha aqui, vem aquela perguntinha que a gente fez no início, né? Pastor Alessandro, você tem medo de perder a vida? Não. Por quê? Porque eu tenho certeza da eternidade. Eu tenho certeza da vida com Deus no céu, através da fé em Jesus. Então, se a gente crê em Jesus, não há por que ter medo de perder a vida. Eu não vou procurar perdê-la. Mas quando for a hora, eu não tenho por que ter medo, porque o que está guardado, reservado para mim, para nós, é algo maravilhoso, né? Por isso, viver quantos anos Deus quiser que eu viva, sem ter medo do que vem depois, porque pela fé o que vem é maravilhoso. Eu faço um adendo aqui nessa pergunta, porque ela tem até um sistema meio dúbio, né? Ele é duas formas. Sim, né? verdade. A gente precisa cuidar para não perder uma vida, que é a vida eterna. A vida aqui no mundo nós vamos perder. Isso está certo, né? Sem dúvida. A gente, infelizmente, né, vai morrer por quê? Porque o pecado habita, e a gente já falou sobre isso. Mas a gente precisa cuidar para não perder a vida eterna. E é para isso que a Bíblia está aqui, que nós fortalecemos a nossa fé e tudo mais. Então, cuidado para não perder a vida eterna. Mas a vida nesse mundo, como diz o pastor, infelizmente, nós vamos perder, né, pastor? Muito bem, chegamos a 1 hora de estudo. Já? Né? E nós temos mais participações aqui. Vamos lá, então. A Miriam Pereira: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Também citou um hino aqui, é o 205 do Louvai ao Senhor, né? Aliás, um hino que eu aprecio muito particularmente. Depois nós vamos ouvi-lo no final da transmissão. Opa, legal, tá na agulha aí. Tá na agulha. A Rochelle Massens: perfeita explicação sobre o sofrimento na terra. Muitas vezes nós cristãos somos questionados se Deus existe mesmo, pois se Ele existe, não permitiria tanto sofrimento. O problema é entender o que causa o sofrimento. Aí que está o ponto, que muita gente não entende, que a causa para o sofrimento não é Deus, é o próprio ser humano. O Renato Pop está conosco lá do bairro Santa Cruz, da comunidade da Cruz. Muito bom. Lindas palavras, pastor e Ricardo. Obrigado, valeu. Olha seu Pop, forte abraço. A Letícia Stephens, uma psicóloga, numa palestra disse que as pessoas usam a palavra faleceu para fugir do termo morreu. Uma forma de sair pela tangente. É por causa que a palavra morte, ela é pesada. Muito forte. Ela é pesada. Então, aconteceu o falecimento, por exemplo, né? Então, ela se torna um pouquinho mais leviana, mas não deixa de ter a mesma conotação. Isso aí. A Nelly Klein: Jesus disse, quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Bem colocado. Isso. É, isso aí. Muito bem, eu vou aqui na próxima parte, tu Pode vai ser. na outra daí, né? Senhor Ronaldo Heinheimer, meu irmão, também está na transmissão. Valeu. Legal, bem-vindo. Pela fé na ressurreição de Jesus, a gente vence o medo da morte. Pela fé na ressurreição de Jesus, como Ele ressuscitou, venceu a morte, nós também venceremos. A ressurreição de Jesus é a vitória dele e também a nossa vitória sobre a morte. Páscoa, Páscoa, Páscoa. A vitória de Jesus é nossa também sobre a morte. Em Cristo temos a vida eterna. Ponto. Ponto, gente. Em Cristo temos a vida eterna. Amém. Poderíamos acabar aqui isso. Amém. Né? Obrigado pela participação. Temos um pouquinho mais, mas essa frase ela é muito coloquial. Gente, em Cristo temos a vida eterna. Uma vida de eterna comunhão com o Pai. E estaremos livres desta condição de pecadores, de todas as preocupações desta vida e de todas as consequências que o pecado nos trouxe em vida. Vamos estar livres de tudo isso. Que esta verdade nos traga consolo. Que bacana quando a gente pode ter consolo, sabendo que Jesus Cristo veio para salvar a cada um de nós, levar-nos lá para o céu junto com Ele. Isso são palavras de consolo, pastor. É muito bom saber disso. Maravilha, maravilha. É o amor, como a gente falou antes. Isso aí, o amor incondicional, né? Isso aí. E que essa verdade nos permita conviver com a realidade desta vida e com a morte, na certeza de que nós, que cremos,
viveremos na eternidade em plena comunhão com Cristo, pois Cristo é vida. Cristo é vida. Cristo Ele é vida. é vida. Ele é a vida e Ele nos dá, nos oferece a vida. Isso aí. Chegamos à conclusão, gente. Essa é a certeza que Cristo nos dá. Que certeza? A certeza da vida. A vitória sobre o medo da morte. Não precisamos ter medo, pois Ele nos oferece a vida eterna. E podemos desfrutar dessa certeza já neste mundo. Quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Que você possa viver nessa certeza em Cristo Jesus. Nessa certeza da vida, da vitória sobre a morte. Não precisamos ter medo, pois Jesus é a vida. E quem está com Ele, quem crê nele, quem confia nele, também tem a vida. Aflições sempre teremos neste mundo, porém lá vai ser tudo perfeito. Até eu vou cantar a final, viu, seu Hoffman? Vai chegar, né? Vou tentar. Não. Assim. A Rochelle Massens também cita mais uma canção aqui. Opa! No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. Maravilha. Eu não vou cantar. O pastor canta bem, mas eu não deixo para ele. Obrigado. Obrigado, Rochelle, pela contribuição. Bem colocado. Muito bem, meu povo. Chegamos ao final.